Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje vou falar dos subgêneros da fantasia. Antes, peço para que respondam uma enquete sobre quais temas vocês gostariam de ver mais no canal. O link da enquete está na descrição do vídeo. Tenho a sensação de que obras de fantasia são entendidas como voltadas para o mesmo público. Mas esse gênero é tão vasto que quando alguém fala leitor de fantasia, não dá para realmente entender qual público a pessoa está se referindo. O leitor de O Senhor dos Anéis não é o mesmo leitor de Percy Jackson, que certamente não é o mesmo leitor de Crepúsculo, que também não deixa de ser uma fantasia. Claro que você pode ler e gostar dos três. Nesse caso, faria parte de uma intersecção, mas o público-alvo dessas três obras é diferente. Por isso fiz esse vídeo sobre os subgêneros da fantasia, que não são poucos. Começando pela diferença entre alta e baixa fantasia, que não é uma divisão tão simples assim de definir. Baixa fantasia parece nome pejorativo, mas não tem nada a ver com a qualidade. Nesse subgênero, a história ocorre no mundo real ou em uma versão dele. Geralmente aborda questões da sociedade contemporânea. A palavra baixa se refere ao nível de importância dos elementos fantásticos, muitas vezes tendo uma presença mais sutil de magia sobrenatural. Harry Potter é muito usado como exemplo de baixa fantasia por se passar no nosso mundo, mas isso não é muito correto. Um exemplo melhor é a série de livros Os Instrumentos Mortais. A alta fantasia é a ambientação em um mundo fictício, que pode ou não se relacionar com o mundo real. Esses mundos têm suas próprias regras e leis, sendo comum a presença de elementos e seres fantásticos. O exemplo mais óbvio é a Terra-média do Tolkien. Porém, como eu já falei no meu vídeo A Terra-média Plana, esse mundo é uma versão do passado do nosso mundo. Não é outro mundo. O que disse? Só que a Terra-média é tão diferente da nossa realidade que é considerada um mundo secundário e, portanto, alta fantasia. Muito justo. A alta fantasia pode ser apresentada de três formas. O mundo real não existe, apenas o imaginário. É o caso de A Roda do Tempo, de Robert Jordan. Alguns colocariam as Crônicas de Gelo e Fogo nessa categoria, mas os livros também são referidos como baixa fantasia, porque, apesar de se passarem em outro mundo, não enfatizam os elementos típicos da alta fantasia, tem a magia velada e a história focada nos conflitos entre humanos. Só é alta fantasia considerando o conceito mais simplista, que apenas define o subgênero como uma ambientação em um mundo fictício. O mundo imaginário é acessado através de um portal ou algum outro tipo de transporte no mundo real, como em As Crônicas de Nárnia e em Alice no País das Maravilhas. E também em Tenkar, que é o meu mundo fantástico. O mundo imaginário está dentro do mundo real. Nárnia poderia estar nessa categoria, mas não existe consenso. E aqui também se encaixaria Harry Potter. A obra é ambientada no mundo real, mas a história se passa principalmente em Hogwarts, um local fictício que tem as suas próprias regras, com presença forte de mágica e seres sobrenaturais. É um mundo dentro do mundo. E você está falando errado. É Leviosa e não Leviosa. Então, se eu te dissesse que os livros das Crônicas de Gelo e Fogo são baixa fantasia e que Harry Potter é alta fantasia, seria contraintuitivo, mas você não poderia dizer que estou completamente errada. Como pode ver, tudo isso é meio confuso e eu ainda nem comecei a falar dos outros subgêneros. Tem dois subgêneros que geralmente estão dentro da baixa fantasia, a urbana e a histórica. Na fantasia urbana, a ambientação é em uma cidade do mundo real em uma época atual. O sobrenatural e as criaturas coexistem com a realidade mundana. Ganhou muita popularidade com obras voltadas para o público adolescente, como Crepúsculo, Instrumentos Mortais e Percy Jackson. Fantasia histórica. Histórias que se passam antes do século XX e que incorporam elementos fantásticos. Medieval, era vitoriana, tempos bíblicos, tudo na história do mundo real é válido. Vou dar como exemplo um filme que eu adoro, que se passa na China antiga, O Tigre e o Dragão. Fantasia épica. Aqui a coisa volta a ficar complicada, porque às vezes esse subgênero é considerado um sinônimo de alta fantasia. Mais ou menos. Mas até onde eu sei, não existe consenso. De modo geral, o conceito é parecido. A história ocorre em um outro mundo, o mundo imaginário, e os eventos têm uma escala maior, normalmente com grandes guerras e ameaças que afetam todo esse mundo. Volto a citar as Crônicas de Gelo e Fogo, que podem até não ser consideradas alta fantasia, mas certamente são fantasia épica, assim como O Senhor dos Anéis e A Roda do Tempo.
Fantasia sombria. Utiliza elementos do horror, explora temas mais assustadores e tem uma atmosfera sombria. Uma história sobre um lobisomem ou um vampiro poderia ser descrita como uma fantasia sombria, enquanto que uma história de um serial killer poderia ser simplesmente terror. Um exemplo de fantasia sombria é A Torre Negra do Stephen King. Às vezes, a história é contada a partir do ponto de vista do monstro ou do ser sobrenatural, como em Sandman, do Neil Gaiman. Fantasia grimdark. Esse subgênero é focado em ações imorais e na natureza violenta do ser humano. É comum apresentarem protagonistas que praticam atos monstruosos e suas ações imorais não são punidas, podendo até serem recompensadas. Resolvi falar desse subgênero porque algumas pessoas confundem com a fantasia sombria, mas está mais relacionado com a obscuridade do ser humano e não com a do sobrenatural. Fantasia científica. É uma mistura de ficção científica com fantasia. Uma boa definição é: a ficção científica faz o implausível possível, enquanto a fantasia científica faz o impossível plausível. Esse subgênero traz um realismo a coisas que não são possíveis no mundo real. Existem obras que vão mais para o lado da fantasia, como Star Wars, e outras que vão mais para o lado da ficção científica, como Duna. Ambas se encaixam em fantasia científica, mas essas definições são frágeis. Pensa só, todas as histórias de viagem no tempo estariam nesse subgênero, porque se utilizam de uma tecnologia teoricamente impossível até onde sabemos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para o vídeo não ficar grande, vou parar por aqui, mas existe uma infinidade de subgêneros na fantasia, como realismo mágico, contos de fada, história alternativa, fantasia romântica, fantasia heróica, fantasia steampunk, fantasia arturiana, fantasia cristã, fantasia de amadurecimento, gaslamp fantasia e muito mais. Essa gente inventa cada coisa. Se quiser pesquisar, eu coloquei na descrição uma lista de todos os subgêneros citados no vídeo. Uma fantasia pode se encaixar em vários desses subgêneros e nenhum é superior ao outro. Eu não acredito em gêneros bons e gêneros ruins. Eu acredito em obras boas e obras ruins. Gêneros são rótulos, e é melhor não se apegar muito a eles, ou você pode acabar se limitando para conseguir ficar dentro de uma caixinha. Lembre-se de responder a enquete que está na descrição. World building é um assunto muito vasto. Pretendo abordar todos os temas que coloquei na enquete, mas a sua resposta vai me ajudar a saber o que querem que eu priorize. Se inscreve no canal se não for inscrito, dá o like porque esse vídeo deu muito trabalho, exigiu bastante pesquisa e as fontes nem sempre concordam. Comenta qual subgênero você escreve e eu gostaria de escrever. Se realmente gosta do conteúdo do canal, compartilhe o vídeo, mostre para os amigos, ou para aquela pessoa que pensa que fantasia é tudo a mesma coisa.